no coração da taiga, onde o silêncio só é quebrado pelo vento entre os pinheiros e o rumor dos rios, nasceu uma lenda que atravessou séculos, a história do refúgio de Danilov, um lugar esquecido pelo tempo, mas não pela memória daqueles que ousaram adentrar as entranhas da floresta russa. Tudo começou nos turbulentos anos 70 do século XV, quando a revolta sangrenta de Stenka Razin foi esmagada com a mesma crueldade com que havia se espalhado. Entre os sobreviventes que escaparam da fúria do czar, 2 homens seguiram rumo ao desconhecido, um guerreiro de 40 anos, robusto apesar das cicatrizes da vida, e um adolescente, magro, de olhos cinzentos e olhar perdido, que mal havia completado 15 primaveras. Por 2 meses desde o fim de março, Paon e Danila cortaram caminho através da imensidão russa, fugindo dos espiões imperiais que caçavam os últimos rebeldes. Vestidos em farrapos, mas com mochilas recheadas de tesouros inesperados, eles se moviam como sombras, ora por trilhas abandonadas, ora se misturando à multidão nos caminhos mais movimentados. Quem olhasse para aquele homem barbudo de expressão astuta, jamais imaginaria que ele havia sido um dos forrageadores do exército de Razin, e o jovem pálido de feições quase angelicais passava despercebido como um simples aprendiz, sem despertar suspeitas. Foi em uma das muitas jornadas pelo Volga que Paon encontrou Danila. Em uma aldeia esquecida por Deus, onde o tempo parecia ter parado, vivia Matrena, uma velha curandeira cujos conhecimentos sobre ervas e poções eram lendários. Ao seu lado, um menino de 11 anos, órfão de pai e mãe, movia-se em silêncio, preparando remédios com uma precisão que surpreendia. Paon, manco de uma batalha, entrou na cabana torta sem cerimônia, os olhos varrendo o ambiente pobre. Você é a bruxa destas bandas? Perguntou com rudeza, escondendo a dor que latejava na perna. Matrena, imperturbável, apenas cruzou os braços sobre o ventre e respondeu com calma, depende de quem pergunta. E você, o que quer aqui? O homem então abaixou a voz, admitindo que precisava de ajuda para a perna inchada. Tire as calças, ordenou a velha, sem rodeios. Enquanto examinava a ferida, chamou pelo menino. Danilka, prepare uma compressa com erva de São João e tanchagem. O garoto surgiu de trás do fogão, acenou em silêncio e começou a trabalhar. Paon observava-o com atenção enquanto a velha revelava sem rodeios que o menino não era seu neto, mas um órfão que ela havia recolhido por piedade. Aqueles olhos cinzentos, aquele jeito sereno de lidar com as ervas, despertaram algo. Em Paon, homem solitário, sem filhos nem mulher, ele viu em Danila não apenas um aprendiz útil, mas talvez um filho que nunca teve. Com um jeito bruto, mas sincero, tentou convencer Matrena a entregá-lo. A velha sábia não se opôs, mas impôs uma condição. Por que decidimos por ele? Pergunte a ele mesmo. Danila ouviu tudo. Seu coração batia forte. Queria ver o mundo, aprender além daquelas 4 paredes, mas a ideia de abandonar Matrena o dilacerava. A velha, porém, já lhe havia dito muitas vezes que seu destino estava além daquela aldeia. Ela o acolhera ainda criança. Quando sua mãe, viúva e desamparada, o entregará às suas mãos com lágrimas nos olhos, pedindo que o protegesse. Ele não sobreviverá aqui, dissera a mãe, antes de sucumbir à dor. Matrena viu no menino um dom raro. Suas mãos curavam não só o corpo, mas algo mais profundo. E agora, sentindo que seus dias estavam contados, ela confiou Danila a Paon, certo de que, apesar das intenções egoístas do homem, ele não deixaria mal ao garoto. Assim, os dois partiram. Paon, embora movido pelo interesse de ter um curandeiro ao seu lado, não ignorou os conselhos de Matrena. Nos saques e batalhas, roubava livros de medicina e herbários das casas dos nobres, alimentando a sede de conhecimento de Danila. O jovem devorava aquelas páginas, enquanto colhia ervas pelos campos, florestas, aplicando o que aprendia não só em si mesmo, mas nos companheiros de Paon. Mas a sorte virou. O exército de Razin foi destruído, e eles foram obrigados a fugir novamente, dessa vez rumo ao norte, até chegarem exaustos a uma aldeia perdida na taiga, Kostilevska, um punhado de casas onde a vida era dura e a desconfiança ainda mais. Os moradores de Kostilevska viviam da caça, da coleta e de pequenas roças. Desconfiavam de estranhos, e quando Paon e Danila apareceram, foram recebidos com hostilidade. Frol, o mais velho e respeitado da aldeia, segurou Paon pelo braço, surrado, e perguntou com voz rouca: de onde vocês vêm? Do Don ou do Volga? Talvez? Paon surpreendeu-se com a pergunta, não imaginava que a fama da
revolta de Hazin tivesse chegado tão longe. Antes que pudesse reagir, Danila, com voz trêmula mas firme, interveio. Meu pai é carpinteiro e caçador. Eu sei preparar remédios. Só queremos um lugar para ficar. Foi então que Evdokia, uma viúva de olhos vivos, empurrou Frol e murmurou, um curandeiro aqui seria uma bênção. Quem sabe até atraia mais gente para a aldeia? Seu olhar demorou-se em Paon de um jeito que deixou claro, não era só o talento de Danila que a interessava. E assim os dois ficaram. Com o tempo a fama de Danila espalhou-se como fogo na palha. Diziam que suas mãos curavam até as doenças mais teimosas. Ele nunca recusava ajuda e cobrava apenas o essencial. Evdokia reclamava que ele deveria pedir mais, mas Paon a silenciava. Ele havia se apegado ao rapaz, lembrando-se de como nos saques Danila se recusava a pegar mais do que o necessário. Sua alma era pura e Paon, apesar de sua dureza, jurara protegê-la. Até que um dia um estranho chegou à aldeia, Tamir, um xamã buriata vestido em roupas que pareciam tecidas com os segredos da própria taiga. Os moradores cochichavam assustados quando ele entrou na casa de Evdokia e com um gesto lento apontou para Danila, escondido atrás de Paon. Esse menino deve vir comigo. Sussurrou com uma voz que parecia vir das profundezas da terra. Seus olhos, pequenos e escuros, brilhavam com uma inteligência ancestral. Ninguém ousou contradizê-lo, exceto Evdokia, cuja curiosidade era maior que o medo. O destino de Danila mais uma vez estava prestes a mudar. Os fios prateados, longos e desgrenhados, caíam-lhe pelos ombros como teias de uma aranha ancestral. Um sorriso irônico, quase imperceptível, curvou os lábios ressecados do velho enquanto seus olhos, negros como o breu da taiga, fixavam-se em Evdokia. Ela, porém, não recuou. Com um movimento rápido afastou Nifan do caminho e empurrou Paon para trás, como se os protegesse de uma tempestade iminente. Aquela mulher que anos antes enterrara marido e filho na mesma terra gelada, agora erguia-se como um carvalho entre o vento, disposta a desafiar até os espíritos se fosse preciso. E desafiou. O que te deu na cabeça, velho? Plantou as mãos nos quadris, avançando sobre ele com a fúria de uma ursa defendendo seu filhote. Não é porque os ventos sussurram no teu ouvido que vais levar quem bem entender. O ar ficou denso. O xamã, no entanto, não se alterou. Com uma calma que só os séculos conseguem ensinar, ajustou as mangas largas de sua túnica desgastada e respondeu, voz rouca como cascas de bétula ao fogo. Não apagues a chama antes de ver sua luz, mulher. Seus dedos ossudos traçaram um círculo no ar, lento, hipnótico. Os espíritos aprovaram. E quando eles falam, até a taiga se curva. Aqui. Fala aqui mesmo. Evdokia cruzou os braços, desafiadora. Ele não vai a lugar nenhum. Um suspiro longo, quase teatral, escapou dos lábios do velho. Com a graça de um lobo que se deita para observar a presa, Tamir acomodou-se no chão de terra batida, batendo levemente ao lado em convite silencioso. Danila, hesitante, sentou-se frente a ele, os olhos devorando cada detalhe daquelas vestes estranhas, bordadas com símbolos que pareciam respirar. O xamã não perdeu tempo. Num piscar de olhos, ou talvez num truque de mágica mais antiga que o tempo, extraiu debaixo da túnica uma pequena escultura de osso, um alce, esculpido com tal precisão que parecia pronto a saltar das mãos do menino. Este é o espírito da terra, murmurou, colocando-a na palma aberta de Danila. Antes que o rapaz pudesse reagir, outro movimento fluido, e um maço de ervas secas apareceu entre os dedos nodosos do velho, exalando um aroma picante, quase intoxicante. Ervas de chamamento. Danila aceitou a figura sem hesitar. Não havia medo em seus gestos, apenas uma curiosidade voraz, como se reconhecesse naquele osso polido algo que sempre lhe pertenceu. Tamir, observando-o com atenção de falcão, acendeu as ervas com um toque do dedo. Uma fumaça espiralada subiu, desenhando círculos no ar enquanto o xamã começava a falar, não na língua gutural dos ancestrais, mas num russo tão puro que soou como um feitiço quebrado. Os espíritos me enviaram para te dar o que já é teu. Sua voz era melodia e advertência, força, conhecimento. Mas vejo que tua força não precisa de moletas. Foi então que Danila sentiu. A escultura de alce aqueceu em sua mão, um calor que se espalhou pelas veias como mel derretido. Um sorriso involuntário curvou seus lábios. O espírito da terra te reconhece, continuou Tamir, agora com um respeito novo no tom, e tu lhe responderás com a mesma lealdade. Soprou sobre as ervas.
fumegantes, dispersando a fumaça com um gesto brusco. Tua força é rara, menino. Guarda-a como um tesouro. Constrói tua casa, mas não entre homens. Num lugar oculto onde a terra respira. Seus olhos brilharam, perto de uma fonte. Danila franziu a testa, a impaciência da juventude transbordando em perguntas atropeladas. Como construirei uma casa se nem 16 anos tenho? E onde está esse lugar? Secreto? Que força é essa que falas? Como vou viver? As palavras jorraram como água de um rio desgovernado. Tamir soltou uma risada rouca, quase um grasnido. Ah, como a juventude corre antes de aprender a andar. Suas mãos, marcadas por cicatrizes que contavam histórias, repousaram sobre os joelhos. Eu te mostrarei o lugar, te ensinarei sobre a força. E a casa, um sorriso malicioso. Evdokia e Paon não te deixariam morar debaixo da neve, não é? Além disso, inclinou-se a voz baixando a um sussurro conspiratório. Não foste tu quem tirou a Votia das garras da febre com um simples chá? Quem salvou Ivan do pântano quando os médicos da cidade já o davam por morto? Seus olhos perfuraram os de Danila. As pessoas confiam em ti. Mais do que imaginam. O rapaz empalideceu. Nunca falará daquele dom a ninguém, nem mesmo a Paon. Sabia exatamente como suas mãos, suas ervas, suas palavras conseguiam fechar feridas que deveriam matar, ou afastar doenças que os outros chamavam de castigo divino. Apenas Matriona, anos antes, quando seu dom despertar aos 10 anos lhe revelar a verdade, é um presente de cura, menino. Nasce dentro de ti como uma luz verde que poucos veem, mas também o advertira, esconde-o, usa decocções para mascarar. Há homens que te trancariam numa jaula por isso. Ou pior, te queimariam. Por bruxo. Danila apertou a escultura do alce até os nós dos dedos doerem. Mesmo que tenhas visto meu dom, disse, voz firme apesar do tremor nas mãos. Não serei escravo de ninguém. Nem teu. O xamã explodiu em risadas, tão altas que as paredes de madeira da casa pareceram estremecer. Bom, exclamou, batendo as mãos nos joelhos. Desconfiado e teimoso. Justamente o que precisa ser. Seu rosto, sulcado por rugas que pareciam mapas de batalhas antigas, suavizou-se. Não sou teu inimigo, rapaz. Sou o último que te ajudará a ficar de pé antes que o mundo te derrube. Estendeu a mão, calosa e forte. E Danila acreditou. Talvez ainda encontres teu destino, murmurou o xamã, enquanto o fogo na lareira estalava como ossos secos sob os pés. Mas agora basta de pânico inútil. Maria rompeu em lágrimas silenciosas, os ombros sacudindo como folhas ao vento. Foi então que Pelageia aproximou-se, sua sombra alongando-se sobre o chão de terra, batida como um presságio. Vai, Egorusca, disse ela, a voz áspera mas firme. Olha por Matei. Não sei o que esse menino anda aprontando com aquele esquilo ferido. Melhores coisas para fazer do que ficar aqui ouvindo choradeira de mulher. Egor levantou-se de um salto, aliviado por escapar daquela tensão sufocante. As duas ficaram sozinhas e entre suspiros e palavras entrecortadas desfiavam fios de dores. Antigas, aquelas que só mulheres entendem e homens fingem não ver. Como prometera, Egor enviou Matei à escola. E no final dos anos 30, o rapaz partiu para a cidade. Inscreveu-se no Instituto Médico, onde seu dom permaneceu guardado, como um segredo de família, enterrado sob camadas de dedicação e silêncio. Os professores não economizavam elogios, sedento por conhecimento, mãos firmes, mente aguçada. Previam um futuro brilhante para aquele jovem de origem humilde, cujos olhos ainda guardavam o brilho das florestas distantes. Mas o destino, como sempre, tece suas armadilhas com fios de inveja e poder. Alexei Varin, colega de turma de Matei, era o oposto em tudo, roupas caras demais. Para um estudante, um sorrisinho que mais parecia uma faca entre os dentes e notas que só não afundavam porque seu pai, uma figura influente no partido, as mantinha à tona como um barco furado a remendos. Para ele Matei era um insulto ambulante, um camponês ignorante que ainda por cima falava com sotaque e expressões arcaicas, como se a terra natal lhe colasse as palavras. Varin não perdia oportunidade de provocá-lo, mas Matei ignorava suas farpas como quem afasta moscas no verão, sem ódio, apenas com um gesto cansado. Até que a guerra chegou antes da hora, disfarçada de amor. Lisa Voronina, aluna do curso paralelo, era daquelas mulheres que faziam os homens esquecerem de respirar. Cabelos escuros como noite de dezembro, olhos que brilhavam com a mesma intensidade com que queimavam os discursos que proferia. Como consomolista exemplar,
Excelente aluna, ativista incansável, ela tinha o dom de fazer até as causas mais áridas parecem poesias. E entre os dois pretendentes, ambicioso Varin, com seus presentes caros e olhares possessivos, e Matei, com sua simplicidade que não pedia permissão para ser genuína, foi neste último que ela depositou sua atenção. Gostava da maneira como ele falava sem artifícios, do jeito como suas mãos, grossas, pelo trabalho, seguravam os livros como se fossem ferramentas sagradas. Varin, por outro lado, a assustava. Sua arrogância era uma armadura, e os presentes que lhe empurrava relógios, lenços de seda cheiravam a transação, não a afeto. Ele quer comprar o que não pode ter, pensava ela, enquanto afastava com delicadeza outro agrado indesejado. No terceiro ano, Matei ousou convidá-la para passar as férias em seu cutor. Descreveu a taiga com tal vivacidade que Lisa viu-se perdida entre árvores que sussurravam e rios que cantavam. Aceitou sem hesitar. Varin, ao saber, perdeu o pouco de compostura que lhe restava. Desiste dela, cuspiu, encurralando Matei nos corredores do instituto, o rosto vermelho de raiva. Ou juro que te farei sumir daqui. Matei apenas olhou para ele, calma queimando em seus olhos como brasas sob a cinza. Não é tua para dar ou tirar. A ameaça de expulsão pairou no ar como uma lâmina, mas Matei não recuou. Saíram dali como inimigos declarados, com o ódio de Varin alimentando-se de sua própria impotência. No Cutor, foram recebidos com a calorosa hospitalidade daqueles que pouco têm, mas dão tudo. Mas a guerra não esperou. Em junho de 1941, o mundo rachou ao meio. E ambos, Matei e Varin, corraram para a cidade, direto ao escritório de alistamento. Os parentes de Matei não tentaram detê-lo, apenas seu avô, com a voz rouca de quem já viu demais, advertiu. Guerra é dor, sangue, feridas que gritam. Não conseguirás te conter, eu sei. Seus dedos, nodosos como raízes, apertaram o ombro do neto. Não te peço que vires as costas para quem sofre. Só te digo, não percas a cabeça. Matei entendeu. Prometeu cautela, embora soubesse que algumas promessas são feitas para serem quebradas. Na cidade, o reencontro com Varin foi inevitável. Graças às conexões do pai, Alexei havia se instalado como secretário da comissão médica do escritório de alistamento, um posto estratégico para um covarde. Ao ver Matei, seus lábios se curvaram em um sorriso que não chegava aos olhos. Que coincidência, Derevenchina sussurrou enquanto manipulava papéis com fingida indiferença. Parece que o fronte precisa de mãos hábeis, mas não de corações moles. Asterisco. Em menos de uma semana, Matei foi designado para um hospital de campanha na linha de frente. Lisa, por ordem médica, ficou retida no hospital da cidade. Varin havia garantido que enquanto ele estivesse seguro em sua torre de marfim, Matei enfrentaria o inferno, e que Lisa jamais soubesse da verdade. Porque a guerra, afinal, também se faz de pequenas traições. A porta da esbarra rangeu sob o peso da neve que se acumulava no limiar. Dentro, o ar era denso com o cheiro de ervas secas, cera de velas e algo mais, uma essência antiga, como se as próprias paredes guardassem séculos de segredos curativos. A mulher que os recebeu, alta e de costas retas como um pinheiro siberiano, tinha os mesmos olhos cinzentos que Matei herdara, penetrantes como se vissem não apenas a carne, mas a alma por baixo dela. Então é você a neta do nosso Matei Danilovich, disse ela sem pergunta, enquanto suas mãos ásperas, mas surpreendentemente quentes, envolviam as de Lisa. Bem-vinda ao lugar onde a terra ainda lembra como sarar feridas. Não houve julgamento naqueles olhos. Nem quando Lisa, com a voz quebrada pelo peso de meses de silêncio, confessou a verdade sobre a criança que carregava. A avó de Matei, Babushka Nina, como insistiram que a chamasse, apenas assentiu, como se já soubesse. Como se o sangue Antipov carregasse não apenas o dom de curar, mas também a capacidade de reconhecer as doravante invisíveis. A culpa não é da menina, murmurou o velho Mitia, enquanto afiagava o fogo na lareira com um pedaço de madeira que mais parecia um cajado de druida. É do mundo, que permite que lobos como esse Varin caminhem entre nós, vestidos de ovelhas. Lisa não chorou. Já havia derramado todas as lágrimas possíveis nos braços de Claudia Vasilievna na noite em que o medo e a vergonha a sufocaram como uma mão sobre a boca. Agora só restava uma estranha calma, como a que precede a tempestade quando o ar fica tão pesado que até os pássaros se calam. Os dias no Cutor Danilov fluíram como mel espesso. As manhãs começavam com infusões de ervas que Babushka Nina preparava enquanto cantava canções em um
Dialeto tão antigo que Lisa mal entendia as palavras, mas sentia seu significado nas entranhas. À tarde, Mitia a levava para caminhar pela floresta ensinando-a reconhecer as plantas que aliviavam dores, aquela ali, a com folhas em forma de coração, é para o coração partido. Esta com espinhos, é para quem precisa se defender. À noite as mulheres do Cutor se reuniam em torno dela, suas mãos calejadas tecendo roupinhas minúsculas enquanto contavam histórias de partos difíceis, de crianças que nasceram sob bombardeios, de mães que encontraram força onde não deveria haver nenhuma. O corpo lembra, disse uma delas, uma viúva cujos 3 filhos haviam morrido em Stalingrado, enquanto passava os dedos sobre a barriga arredondada de Lisa. Ele lembra cada golpe, cada carícia, cada traição. Mas também lembra como renascer. E então, numa madrugada de início de setembro, quando o vento uivava entre os troncos como um lobo faminto, as dores começaram. Não foram os gritos que Lisa esperava e foram ondas silenciosas, arrastando-a para um lugar onde só existiam ela, a escuridão e uma força primitiva que a empurrava para frente. Babusca Nina não permitiu que ninguém mais entrasse no quarto. Só ela, suas mãos firmes e a voz que sussurrava palavras em uma língua que soava como o crepitar das chamas. Empurra, Deca. Não pelo homem que te fez isso. Empurra pela menina que já está lutando para respirar. E quando o primeiro choro cortou o ar, agudo, furioso, vivo, Lisa soube, sem sombra de dúvida, que aquela criança não carregaria o peso do pecado de sua concepção. Carregaria, sim, o nome que ela escolhera em noites de insônia, enquanto olhava para as estrelas sobre a Sibéria, Nadeza. Esperança. Porque no fim das contas até as guerras terminam. Até os invernos derretem. E até as traições mais cruéis podem, contra todas as probabilidades, dar à luz algo puro. O avô Egor aproximou-se dela com passos lentos, como se cada movimento carregasse o peso de décadas de sabedoria. Seus olhos, sulcados por rugas profundas como os caminhos da taiga, fixaram-se em Lisa com uma ternura que só os velhos conhecem, aquela que já viu demais para se surpreender, mas ainda acredita no milagre. Escute aqui, minha filha, disse ele com a voz áspera como casca de bétula, mas quente como pão recém-saído do forno. Fique conosco um mês. Recupere suas forças, volte para a cidade quando estiver pronta. A pequena Olenka fica conosco. Você poderá visitá-la quando quiser. E não se preocupe, ele deu um tapinha no ombro dela, firme como um carvalho siberiano. Já criamos mais crianças do que os dedos das minhas mãos. Lisa engoliu o choro. Não eram lágrimas de fraqueza, mas daquele alívio doloroso que vem quando alguém segura o mundo por você, mesmo que por um instante. Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, nas trincheiras onde a morte dançava valsa com os vivos, Matvei escrevia cartas que nunca eram respondidas. Suas mãos, acostumadas a costurar feridas e salvar vidas, tremiam ao segurar a caneta. Cada linha era um grito abafado, cada selo uma promessa jogada ao vento. Por que ela parou de escrever? A pergunta o corroía como ácido dia após dia, enquanto ele arrancava balas de corpos estraçalhados e ouvia os gemidos dos moribundos. Efim Andreevich, o velho médico judeu que cheirava a iodo e a livros antigos, observava-o em silêncio. Não era preciso ser gênio para ver que aquele rapaz de olhos escuros e mãos firmes carregava uma dor que nem a guerra conseguia explicar. Até que uma noite, depois de salvar um soldado que deveria ter morrido 3 vezes, velho chamou Matvei para uma conversa. O que há com você, Moi Malchik? Perguntou, oferecendo um copo de samogon, que queimava como fogo líquido. Não finja que não vejo. Você escreve cartas como se fossem a última confissão, mas nenhuma resposta chega. Matvei segurou o copo com força demais. O vidro rangeu. Elisa admitiu, a voz rouca. Nós nos conhecemos na universidade. Ela ficava em Leningrado. Trocávamos cartas, até 6 meses atrás. Depois, nada. Nenhuma linha. Ele riu sem humor. Até meu irmão escreveu dizendo que não sabe de nada. Vivem no meio do nada. A aposta sempre foi uma loteria, mas agora seu punho bateu na mesa. Agora é como se ela tivesse desaparecido. Efim Andreevich coçou a barba grisalha, pensativo. Depois, com um suspiro que parecia carregar o cansaço de todas as guerras, deu um tapinha no ombro de Matvei. Ou ela não recebe suas cartas, ou ele hesitou. Ou algo a impede de responder. Mas não pense no pior. Talvez a tenham transferido. Talvez esteja doente. Seus olhos, astutos como os de uma raposa velha, brilharam. Ou talvez, ela
Esteja esperando por você. Matvei levantou a cabeça. O quê? Você merece um descanso, doutor. O velho sorriu, revelando dentes amarelados. Pelo tempo. E eu tenho autoridade suficiente para arrumar isso. Vá, encontre suas respostas. Mas os feridos, protestou Matvei, já sentindo o coração disparar. Nós nos viramos. Efim ergueu uma sobrancelha. Ou acha que só você sabe salvar vidas por aqui? O destino, quando decide se mover, faz isso com a precisão de um cirurgião. Em menos de uma semana, Matvei estava no trem, com a licença enfiada no bolso do casaco militar e o coração batendo tão forte que parecia querer romper as costelas. Cada quilômetro o aproximava de Lisa, ou de uma verdade que poderia destruí-lo. E então, como se o universo tivesse orquestrado cada segundo, o primeiro rosto que ele viu ao descer do trem foi o de Claudia Vasilevna, a enfermeira-chefe da ala infantil, com seus olhos de águia e o lenço sempre impecavelmente amarrado. Desculpe, Matvei tirou a boina, a respiração formando nuvens no ar gelado. Ah, senhora conhece Lisa Voronina? Claudia o examinou de cima a baixo, como se pudesse ler sua alma através do uniforme surrado. E você seria? Matvei, um amigo. A velha enfermeira soltou um grunhido que poderia ser um riso ou uma advertência. Bem, venha comigo. Eles atravessaram o pátio do hospital, onde crianças pálidas espiavam pelas janelas. Os rostos marcados pela guerra. Claudia o levou até um corredor estreito, uma porta discreta. Espere aqui, ordenou, apontando para um banco de madeira gasto pelo tempo. Vou buscá-la. Matvei obedeceu, mas cada segundo era uma tortura. Até que a porta se abriu. Lisa estava ali. Seus olhos, antes tão brilhantes quanto o gelo sob o sol de inverno, agora estavam inchados e vermelhos. Ela tremia, como se o simples ato de respirar a machucasse. Quando Matvei deu um passo à frente, ela recuou, como se ele fosse um fantasma. Matvei, seu nome saiu como um lamento. Ele não pensou. Cruzou a distância entre eles e a envolveu nos braços, sentindo seu corpo sacudir com soluços abafados. Por um instante foi como se o mundo parasse. Só existiam eles, a dor dela, a confissão queimando em seus lábios. Até que Lisa o empurrou. Eu sou tão culpada. Ela engasgou, as palavras saindo em fragmentos. Tão culpada por tudo. Matvei segurou seu rosto entre as mãos, forçando-a a olhá-lo. Do que você está falando? E então, entre lágrimas e suspiros trêmulos, ela contou. Tudo. A traição. A criança. O medo de perdê-lo para sempre. Quando terminou, Matvei não disse nada. Apenas olhou para ela por um longo momento, como se estivesse memorizando cada linha de seu rosto devastado. Depois, perguntou com uma calma que a assustou. Que horas você termina o turno? À noite. Então eu te espero. E sem mais uma palavra virou-se e saiu, deixando Lisa com o coração na garganta e a certeza de que dessa vez não haveria perdão. Mas Matvei não foi embora. Ele foi até o quartel de recrutamento, onde o destino, em um de seus caprichos cruéis, colocou Alexei Varin em seu caminho. O homem que um dia havia sido seu rival agora usava uma farda impecável, o sorriso arrogante de quem sempre sai impune. Ao vê-lo, Varin empalideceu não por medo, mas porque reconheceu a fúria nos olhos de Matvei. Uma fúria que não pedia justiça. Pedia sangue. Zdravstvui, Lyosha. Matvei cuspiu o nome como um veneno. Ou devo chamar de Svinha? Varin riu nervoso, ajustando as luvas. Veio pela sua Lyubovnitsa? Não foi ela quem se ofereceu, Drug. Seu tom era leve, mas os olhos traíram o medo. Ela sabia muito bem o que queria. Produtos, proteção, e a Nevinova. Algo dentro de Matvei estalou. Ele se lembrou do urso ferido na taiga, anos atrás. Do sangue escuro se espalhando na neve. Da lição que o avô lhe dera. Às vezes, a misericórdia está em parar o sofrimento. Sua mão direita formigou. Bastaria um toque. Um único toque, e o coração de Varin pararia de bater. Mas então Matvei viu, além da arrogância, além da covardia, o reflexo de si mesmo. Nos olhos do outro, a sombra do homem que poderia se tornar se cedesse aquele ódio. Cuspiu aos pés de Varin. Você não vale a bala que eu gastaria, disse, a voz gelada. Nem o ar que respira. E saiu, deixando para trás um homem que pela primeira vez na vida soube o que era ter medo. Do lado de fora, o vento cortava como lâminas. Matvei respirou fundo, sentindo o frio queimar seus pulmões. Ainda tinha uma última missão. Efim Andreievich lhe pedirá para levar notícias à família. E mais importante, para entregar um pacote pequeno, embrulhado em pano gasta, cheirando a ervas e a memórias.
Mas antes disso, havia uma promessa para cumprir. À noite, quando Lisa saiu do hospital, ele estava lá, encostado nos portões, a cotomila, vazia pendurada no ombro, o rosto iluminado pela luz amarela dos postes. Ela parou. Matvei se aproximou e, sem uma palavra, tomou sua mão. Leve-me para casa, disse. Quero conhecer sua família. E quando Lisa, atordoada, o levou pela rua escura, com a neve caindo em flocos silenciosos, ela soube. Aquilo não era perdão. Era algo muito mais raro. Uma segunda chance. O aquecimento precário dos barracões provisórios, onde Burzui improvisados lutavam contra o gelo, não era nada comparado ao fogo que queimava no peito de Matvei enquanto o caminhão o deixava no início da estrada para Kochiliovka. Dali em diante foram seus próprios pés que o levaram, primeiro correndo pela neve compactada, depois se arrastando pelo caminho florestal que serpenteava até o Kutor. O suor escorria por sua testa apesar do frio, as pernas ardiam, o peito arfava. Mas nenhum cansaço podia apagar o sorriso que lhe esticava os lábios quando, finalmente, irrompeu pela porta da casa paterna. Dentro, o mundo havia parado. Em torno da mesa comprida, aquela mesma que vira gerações de antipôs debaterem a vida e a morte, estavam todos, o avô e a avó, Ludmila com seus 3 filhos, Maria segurando o bebê nos braços. Quando Matvei, sacudindo a neve das botas, cruzou o limiar, o silêncio se fez tão denso que dava para cortar com a lâmina de um bisturi. Então, como se um feitiço se quebrasse, a avó Pelageia foi a primeira a se levantar, os olhos úmidos, as mãos trêmulas estendidas. Maria passou a criança para o avô e atirou-se ao filho. Em segundos, ele estava envolto num redemoinho de braços, lágrimas e risos abafados, uns chorando de alegria inesperada, outros apalpando como se quisessem certificar-se de que não era miragem, que a guerra não o havia devorado. Sob aquele mar de mulheres, Matvei buscou com os olhos o único homem que ainda não se mexera. O avô, Egor Panteleevich, permanecia sentado na larga bancada, o bebê nos braços, o rosto uma máscara de pedra. Até que, com um suspiro fundo, ergueu-se, entregou a criança à filha, ajustou a camisa e avançou com passos lentos, como se cada um deles pesasse uma década. Zdravstvui Vnushok, murmurou, a voz áspera como casca de bétula. Que os deuses te deem 100 anos de saúde, avô, respondeu Matvei, e quando seus braços se fecharam em torno do velho, soube que estava finalmente em casa. O que se seguiu não foram apenas abraços. Foram horas de conversas à mesa, onde o fogo na lareira crepitava em sintonia com as palavras pesadas trocadas entre avô e neto. Falou-se do filho de Lisa, daquele pedaço de futuro que, contra todas as probabilidades, nascerá das cinzas do passado. Falou-se de Lisa, cuja sombra ainda dançava entre eles como uma presença viva. E por fim, falou-se da vingança que quase consumira Matvei, da faca que ele não deixou afundar na carne de outro homem. Nossa força vem da natureza, Matvei, disse o avô, olhando para as próprias mãos, sulcadas como troncos antigos. E a natureza, meu menino, é como fogo. Pode aquecer uma casa ou reduzir uma floresta a cinzas. O dom de curar é a mesma coisa. Podemos tirar a doença de um corpo ou tirar a vida. A escolha é nossa. Fez uma pausa, os olhos úmidos refletindo as chamas. Fico feliz que tenhas escolhido não manchar tuas mãos. E a criança balançou a cabeça. Ela não tem culpa nenhuma. Será uma moça e tanto, essa tua volha. Matvei baixou a cabeça. Sabia que aquelas palavras eram mais do que absolutiam? Eram uma bênção. E se Lisa te é cara, continuou o avô, agora fitando diretamente, então, protege-a. Quando esta maldita guerra acabar, tragam-na para cá. Construiremos uma casa para vocês. Já decidimos. No dia seguinte, Matvei partiu de volta ao fronte. Mas algo havia mudado. A guerra que antes parecia eterna, agora tinha um prazo de validade. E quando os canhões finalmente calaram, ele não hesitou. Voltou aos lugares que o sangue tornará sagrados, direto para o hospital infantil onde tudo começara e onde Claudia Vasilievna, ao vê-lo, levou as mãos ao peito como se visse um fantasma. Matvei, vivo, são, exclamou, os olhos brilhando. Mas Lisa suspirou. Há 2 dias que partiu para o Kutor. Ele não precisou ouvir mais nada. Agradeceu a velha enfermeira com um aperto de mão e saiu correndo, o coração batendo no ritmo de uma promessa por cumprir. O caminho até Kochiliovka era conhecido como as próprias cicatrizes. Matvei o percorreu com a avidez de um homem que, após anos de fome, finalmente se senta à mesa farta. O ar da taiga enchia seus pulmões limpo e cortante, enquanto os planos
Aqueles que forjara nas trincheiras entre tiros e silêncios, tomavam forma em sua mente. Não eram mais sonhos de um soldado, eram os alicerces de um futuro. E ele rezava para que Lisa os compartilhasse. Porque entre as cartas que enviará ao avô havia uma confissão, conte a ela a verdade sobre o dom dos antipôs. Não queria mais sombras entre eles. E então, lá estava o Chetocol, a cerca de troncos que marcava o limite do Kutor. Matvei acelerou o passo, e foi quando a porta da cerca se abriu. Uma pequena figura. E rompeu, parou de repente ao vê-lo, e então, como se um mola tivessem disparado, saltou no lugar, gritando: Papá! Lisa surgiu atrás dela, os olhos arregalados, a boca entreaberta. As lágrimas vieram, sem aviso, queimando os olhos de Matvei enquanto ele se ajoelhava para pegar a menina nos braços. E quando Lisa se atirou contra eles, o mundo, aquele mesmo, que a guerra tentará destruir, finalmente se recompôs. Os outros moradores do Kutor se aproximaram, Pavel voltado há 2 anos com um braço aleijado que, como brincava, o tornará meio curandeiro às crianças, os velhos, todos aqueles que a guerra poupara. Mas, naquela noite, quando o barulho da recepção esmoreceu e o Kutor adormeceu, Matvei e Lisa ficaram sozinhos no quintal, sob um céu estrelado que parecia costurado só para eles. Tenho planos, disse ele, a voz baixa, as mãos envolvendo as dela. Quero construir uma clínica em Poneki, a maior aldeia da região. Nada grandioso, mas com um espaço para crianças. Fez uma pausa, para que nenhuma mãe tenha que escolher entre a vida do filho e a própria sanidade. Lisa não hesitou. Encostou a cabeça em seu ombro, o sorriso iluminando a escuridão. Então é isso que faremos. Mas quando compartilharam a ideia com Igor e Pavel, os dois trocaram um olhar. Difícil será, resmungou Pavel, coçando a barba. A região ainda está de joelhos. Ninguém pensará em hospitais quando as pessoas mal têm onde morar. Mesmo assim tentarei, insistiu Matvei. O Efi Andreevich prometeu ajudar. Lisa tem contatos na cidade. Efi Levin os recebeu com um abraço que valia mais que 1000 palavras. O velho judeu, que durante a guerra aprenderá a ver em Matvei não só um aluno brilhante, mas um homem capaz de dobrar o destino, ouviu a proposta e assentiu. Mati, disse, os olhos brilhando por trás dos óculos, a ideia é magnífica. Mas, ergueu um dedo. Primeiro, vocês precisam terminar a faculdade. Ninguém levará a sério 2 estudantes. Sorriu. Mas quando fizerem, terão meu apoio. É incondicional. O golpe doeu, mas era justo. Matvei e Lisa trocaram um olhar resignado. Não havia atalhos para o que queriam. E no entanto, na volta para o instituto encontraram porque a guerra, além de destruir, havia ensinado ao mundo uma coisa: quando a urgência bate à porta, a burocracia abre caminho. Assim, entre uma parada e outra, eles entraram no cartório da cidade. Meia hora depois, saíram de lá como marido e mulher, as alianças improvisadas, os sorrisos tão largos que doíam. Mas o destino, como sempre, guardava suas ironias. Ao entrarem no instituto, de mãos dadas e ainda embriagados pela felicidade, toparam com ele, Alexei Varin. O ar gelou. Lisa empalideceu. Matvei sentiu o sangue ferver. Varin os encarou com um sorrisinho torto, os olhos frios como aço antes de sumir pelo corredor sem uma palavra. Ignora-o, sussurrou Lisa, apertando-lhe o braço. Matvei assentiu. Mas ambos sabiam, algumas sombras não desaparecem só porque fechamos os olhos. E Varin, com sua sede de vingança, era uma delas. A implementação do projeto era apenas o começo. Entregas de materiais, estradas, pessoal, equipamentos, tudo estava meticulosamente planejado. Matvei não tinha dúvidas, o Varin mais velho havia orquestrado cada detalhe para enterrar sua iniciativa, logo na primeira reunião, e funcionou. A maioria da comissão seguiu o voto do camarada Varin. O veredito foi unânime, não. De volta ao Kutor de Danilov, Matvei e Lisa carregavam mais do que a frustração, levavam o peso de um sonho esmagado. Não havia alternativa, aceitaram. Empregos na cidade. Ele na ala de adultos, ela de volta à pediatria. Foi ali, entre os corredores estéreis do hospital, que Matvei conheceu a mãe de Alexei Varin. Maria Pavlovna era o oposto do filho, uma cirurgiã brilhante, uma mulher de mãos firmes e coração generoso, tão dedicada à medicina que parecia respirar escalpelos, gases. Matvei não conseguia conciliar aquela figura com o monstro que Alexei se tornará. Como um ramo podre podia nascer de uma árvore tão sadia? Uma noite, durante um plantão exaustivo, ele se abriu com ela. Falou da clínica no
Cutor, da necessidade premente dos rostos que dependiam daquilo. Maria Pavlovna ouviu com olhos brilhantes, prometeu ajuda. E então, como um idiota, Matvei deixou escapar a verdade sobre a reunião, sobre o marido dela, sobre a faca que cravaram nas costas do projeto. 1000 vezes se amaldiçoou depois. Mas as palavras, uma vez soltas, não voltam para a boca. Não demorou. Alexei Varin apareceu no hospital, trajado com a arrogância de quem sabe que o sobrenome abre todas as portas. Agarrou Matvei pelo colarinho, os dedos afundando na carne como garras. Godionich achou que podia mexer com a minha família? Que podia arrastar minha mãe para suas merdas? Vou fazer vocês dois, você e sua esposa, suja, sumirem daqui. Vai se arrepender de ter nascido. Matvei não recuou. Os nós dos dedos esbranquiçaram. Tire as mãos de mim, vermelho. Seu pai pode ser intocável, mas você não me assusta. A ameaça pairou no ar como um veneno. Matvei passou noites em claro, torturado pela preocupação, com Maria Pavlovna, com Lisa, com o futuro que desmoronava. Eles alugavam um quarto minúsculo na cidade, voltando ao Cutor nos fins de semana, como quem busca ar depois de afogar. Quando contou a Lisa sobre o encontro, ela empalideceu. Matveiuka, e se a gente desistir? Contra os Varin, não temos chance. Não sei, ele murmurou, os punhos ainda doloridos. Mas não é certo. Não é justo. Você viu quantas crianças e velhos morrem no caminho até a cidade? Quantas mães choram porque a ajuda chega tarde? Lisa suspirou, os dedos brincando com a borda do chale. Eu sei, Lyubime. Mas eles não vão parar. Eles nos odeiam. Não, Maria Pavlovna, Matvei corrigiu teimoso. O primeiro mês após a briga foi uma espera tensa. A cada passo no hospital, Matvei esperava o golpe. Mas o que veio foi pior. Maria Pavlovna pediu demissão. A mulher que vivia pela medicina, que operava com as mãos de uma santa, saiu sem explicações. Silenciosa. Como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. 3 meses se passaram. O inverno chegou com dentes afiados, ventos cortantes, geadas que queimavam a pele e nevascas que engoliam estradas. Matvei e Lisa lutaram para chegar ao Cutor nas férias de Natal. Levaram presentes, combinaram com Vanja, primo de Lisa, motorista da Prontorg, que os deixaria na bifurcação. Para Poneca, com mochilas nas costas e raquetes de neve nos pés, avançaram pela estepe branca. Matvei acostumado, Lisa já treinada por ele. Riam, planejavam, os rostos queimados pelo frio. Pararam em Panichi para descansar. Seguiram adiante. Chegaram a Danilov por volta das 5, exaustos, as bochechas vermelhas de gelo. A casa os engoliu em abraços. A pequena Olia se agarrou a eles como um carrapicho, a família Antipov toda reunida. Faltava um dia para o ano novo. Enquanto as mulheres decoravam a árvore, Efim Andreevich, o velho Levin, comentou com Leonid Petrovich Varin, encontrado por acaso na administração. Você não parece bem, Leonid Petrovich. Olheiras, ombros caídos. Dê meu recado a Maria Pavlovna. Uma pena que tenha deixado o hospital. Varin o encarou, os lábios apertados. Você não sabe? A voz quebrou, áspera. Masha está doente. Incurável. Levei aos melhores médicos. Nada adiantou. Ele tentou passar, mas Levin segurou seu braço. Espere. Talvez eu possa ajudar. Você? Varin riu, amargo. Se os luminares da ciência não conseguiram, o que o médico provincial aposentado fará? Não subestime a taiga, Levin respondeu seco. Leve Maria Pavlovna ao Cutor de Danilov. Agora. Varin hesitou, mas nos olhos, entre a raiva, uma faísca de esperança. Fale, ordenou. Vá, antes que seja tarde. Enquanto as mulheres Antipov discutiam o cardápio da ceia, os homens preparavam a casa para a festa. Vitia, o filho mais velho de Lyudmila, foi mandado buscar uma tábua no celeiro. Mal abriu a porta e voltou correndo. Deducha, tem gente lá fora. Estão trazendo alguém. A porta se escancarou. Uma figura alta, envolta em cachecol, bloqueou a luz. Quando o tecido caiu, Matvei reconheceu Varin, o pai. Os olhos vermelhos, a voz quebrada. Pomogite. E então ele desabou em lágrimas. 2 homens entraram carregando uma maca coberta por peles. Outros 2 os seguiram. Matvei sussurrou algo no ouvido de Efim. Ninguém na casa se surpreendeu. Na taiga sabiam lidar com a morte, andavam de mãos dadas com ela. As crianças foram afastadas. As mulheres se dispersaram. Os homens liberaram a mesa grande, ordenando que depositassem o corpo ali. Quando as peles foram
Removidas, Matvei reconheceu Maria Pavlovna. Quem é da família? Perguntou Efim. Eu, responderam 2 homens. Um deles era Alexei Varin. Fique, disse Efim ao pai. Você saia, ordenou aos outros. Despiram Maria Pavlovna quase por completo. 3 homens da taiga, Efim e Matvei, Pasha, passaram as mãos sobre ela murmurando palavras antigas. Varin observava, contendo a respiração. Alexei, cético, encostou-se à parede, a exaustão vencendo a desconfiança. Ele amava aquela mulher. Todos amavam. Talvez não tivessem sido o melhor marido, o melhor filho, mas não havia ninguém mais próximo, nenhuma alma mais preciosa do que aquela Bruna frágil, cujos cabelos já prateavam nas têmporas. Alexei sentou-se no banco junto à porta, tirou o gorro, enxugou o suor. Depois, os Snegostupi. Apoiou a cabeça na parede, fechando os olhos. Até Kochiliovka tinham ido com dor. A metade do caminho foi vencida num veículo todo-terreno, arrancado pelo pai aos geólogos com a teimosia de quem não aceita um não como resposta. Depois, só os próprios pés, e a força de vontade, os levaram adiante. Carregavam a maca entre si, trocando de lugar sempre que os braços falhavam, os ombros ardiam ou frio mordia mais fundo. Os moradores de Kochiliovka, ao saber da desgraça que os trouxe, até ali não hesitaram, entregaram-lhes Negostup sem pedir nada em troca. Foi então que Alexei reparou em Matvei pela primeira vez. Observava-o agora com um sorriso irônico nos lábios, incrédulo. Aqueles braços finos, aquelas mãos de cidade, seriam capazes de salvar sua Maria? O velho interrompeu o exame da doente e voltou. Se para o mais velho dos Varins, a voz grave como o inverno fora das paredes. A doença é teimosa. Resiste com unhas e dentes. Teremos que deixá-la conosco. Por alguns dias. Mas vocês garantem que ela vai sarar? A pergunta de Alexei saiu trêmula, quase um lamento. Não somos deuses, respondeu o velho, secamente. Mas faremos tudo o que estiver ao nosso alcance. Pilageia, arrume lugar para os hóspedes. Não há sentido em vagarem pela taiga à noite. Pavel, leve as crianças para sua casa. Matvei, fique de plantão. Eu ainda tenho trabalho aqui. Pavel saiu em busca da mulher e dos filhos. Os Varins e seus acompanhantes tiraram os casacos pesados, preparando-se para seguir a velha Matvei até o quarto onde ela seria instalada. Mas então, da sala ao lado, uma sombra pequena irrompeu. Uma menina, apertando-se contra as pernas de Matvei, os olhos arregalados, desconfiados fixos nos adultos. Papai, posso ficar com vocês? Sussurrou tão baixo que mal se ouviu. Alexei estremeceu. Olhou para a criança e num instante entendeu tudo. Porque atrás dela surgiu Elisa. Aproximou-se do marido, tomou a mão da filha, murmurou-lhe algo. Ao ouvido, beijou-o na face e, sem sequer lançar um olhar aos Varins, envolveu-a menina em seu casaco de pele e saiu, fechando a porta atrás de si. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia cortar a pele. Até que o velho quebrou-o com um comando seco. Vamos, há trabalho a fazer. E os curandeiros retomaram sua batalha. Ao amanhecer, quando a primeira luz cinzenta rasgou o céu, acordaram os hóspedes. Serviram-lhes chá quente para a estrada e os empurraram de volta ao frio. Alexei tentou resistir, argumentar, mas o velho foi implacável. Isto aqui não é enfermaria nem sanatório. Voltem para casa. Sua mulher fica conosco. E não farei promessas, sua voz baixou, quase um rosnado. Na cidade, você manda. Aqui é a minha lei. Sem cerimônia, deu-lhe um leve empurrão em direção à porta. Assim que os visitantes partiram, os antipôs transferiram Maria Pavlovna para um quartinho minúsculo reservado aos casos mais graves. Matvei ficou ao seu lado. Maria Pavlovna, sei que me ouve, murmurou, acariciando a mão dela, inerte sobre o cobertor. Ajudem-nos um pouco, e nós a tiraremos desta. Os cílios da mulher tremeram. Um suspiro profundo, arrastado, encheu o ar. Enquanto isso, a preparação para o ano novo seguia. Piroques douravam no forno, a carne assava em fatias generosas, saladas simples eram montadas, conservas abertas. O velho Yegor, pessoalmente, preparava um decocção amargo para a doente. Trocaram palavras baixas com Matvei, palavras que só eles entendiam. Quando Matvei finalmente se libertou, Elisa aproximou-se, os olhos cansados mas o rosto sereno. Mateichik, como está ela? Muito fraca, admitiu ele passando a mão pelo rosto. A doença a esgotou. Problemas no sangue, mas é o corpo todo, está exausto de lutar. Fez uma pausa. Se quiser, fale com ela. Ela ouve tudo. Vou descansar um pouco. Elisa anuiu.
Matei beijou-a na testa antes de se afastar. 3 dias. 3 dias em que Matei e o velho teceram feitiços de ervas, palavras, mãos sobre o corpo inerte de Maria Pavlovna. Depois, ele e Elisa partiram para o trabalho, deixando a mulher aos cuidados de Yegor e Pavel. Mas já havia sinais. Rubor tímido nas faces, a respiração menos entrecortada. Ela até engoliu 5 colheres de caldo, lavando-o com o amargo decocção. Uma semana se passou. E então, o mais velho dos varins voltou a forçar passagem, até o casebre de Danilov. Desta vez, embora a ansiedade ainda lhe roesse as entranhas, entrou em silêncio, cumprimentou com um aceno de cabeça e perguntou, apenas, como está ela? Do quarto ao fundo, uma voz fraca, mas clara. Ah, é o Leonia que chegou. Ouço seus passos. Ai, e eu toda despenteada. Alexei arremessou-se na direção do som. O velho não o deteve, limitou-se a sorrir, enquanto o homem desaparecia atrás da porta. Meia hora depois, quando julgou que os dois já haviam dito o necessário, Yegor espreitou o quarto. Chega por hoje. Ela precisa descansar e vocês ir embora. Sim, claro, concordou Alexei, relutante. Beijou a mulher na testa e seguiu o velho até a saída. Quando poderei levá-la de volta, Yegor Pantelievich? Mais umas 2 semanas, talvez. As estradas estão bloqueadas, e Maria Pavlovna ainda está frágil. Alexei assentia, concordava com tudo. Então, de repente, agarrou o braço do velho e sussurrou desesperado. Peça o que quiser. Dinheiro, um apartamento na cidade, qualquer coisa. Farei tudo. O velho soltou uma risada seca, quase um grunhido. Bobagem. Você mede tudo por dinheiro, mas não foi por moedas nem por metros quadrados que sua mulher voltou a respirar. Foi porque somos os antipôs, curandeiros, e cumprimos nosso ofício. No final de janeiro, Maria Pavlovna, mais forte, os olhos brilhantes, a pele já não tão pálida, estava pronta para a viagem de volta. Assim que Alexei soube que poderia buscá-la, não perdeu tempo. Ao despedir-se dos antipôs, Maria Pavlovna aproximou-se de Matei e disse, baixinho, nos veremos no hospital. Ele sorriu, desconcertado. Ficarei feliz. Mas quando se encontraram novamente, foi Maria Pavlovna quem o levou para um canto afastado, o rosto iluminado por um sorriso enigmático. Matei, já agradeci 1000 vezes pelo milagre que fizeram por mim. Mas palavras você sabe, às vezes não bastam. Fez uma pausa. Uma clínica rural ainda está fora de questão, mas um Dom Otica? Isso sim, é possível. Como? Como assim? Gaguejou ele. Meu marido é um homem difícil, admitiu ela com um suspiro. Mas me ama. Eu a ele. Conversamos muito e chegamos a uma conclusão. Danilov Kutor, como? Casa de repouso é a melhor maneira de realizar seu sonho. E seríamos honrados se você aceitasse ser seu diretor. Num ímpeto que o surpreendeu, Matei a abraçou com força, as palavras presas na garganta. À noite contou tudo a Elisa. E na primavera seguinte, as obras começaram em Poneki. Até setembro, à beira do rio sinuoso, ergueu-se um prédio de 2 andares, pintado de um verde claro que se confundia com a floresta. O jovem diretor do Dom Otica Danilov Kutor percorria seus corredores vazios, ainda incrédulo. Não era um hospital completo, é verdade, mas havia salas de procedimentos médicos e o verdadeiro remédio, aquele que não vinha em frascos, estava sempre à mão. O velho ainda tinha força, Pavel não recuaria. Nas comissões que decidiram o projeto, permitiram que Matei Nikitovich Antipov escolhesse pessoalmente cada membro da equipe. Mas essa não foi a notícia que o fez sorrir até os olhos arderem. Foi quando Elisa lhe sussurrou, uma tarde qualquer, estou grávida. 9 meses depois, os Antipov ganharam Elisei Matievich e Danilov Kutor. Tornou-se para os moradores perdidos nas profundezas da taiga um farol, um lugar onde não importava qual doença os atingisse, sempre haveria mãos dispostas a curar.